Vamos fazer a leitura, irmãos. A palavra que o Senhor nos coloca em comunhão. Na primeira epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Iniciaremos a partir do versículo 13 em diante. Irmãos e irmãs, te convido com humildade e amor a se inscrever neste canal e não perder nenhum culto ao nosso Salvador Jesus Cristo. Deixe seu pedido de oração nos comentários, pois juntos intercedemos uns pelos outros. Vamos ler então. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glórias a Jesus, irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar em um tema que é a base da nossa esperança, da nossa fé e da nossa motivação diária. A promessa de um futuro glorioso que Deus preparou para nós. Quero falar com você sobre o poder transformador do Evangelho, sobre o que Deus tem feito em nós e o que Ele ainda fará. E como em Cristo temos uma esperança que vai além de qualquer dificuldade que enfrentemos nesse mundo.
O apóstolo Paulo, um homem que foi comissionado diretamente por Cristo, sabia como ninguém o que significava cuidar da igreja e guiar o povo de Deus. Ele tinha da parte de Cristo a capacitação para entender o que precisava ser feito para que o Evangelho não apenas chegasse ao coração das pessoas, mas transformasse de fato suas vidas. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, é uma verdade que nos molda, que nos renova, que nos faz caminhar como novos seres, com uma natureza parecida com a de Cristo. Irmãos e irmãs, o objetivo do Evangelho é formar em nosso interior a natureza de Cristo. E o que isso significa exatamente? Significa que, ao aceitarmos Jesus em nosso coração, começamos a passar por um processo de transformação. A nossa velha natureza, marcada pelo pecado, pelas fraquezas humanas e pelas limitações da carne, vai sendo deixada para trás. E pouco a pouco, vamos nos vestindo de um novo ser, conforme o projeto maravilhoso que Deus tem para nós. A obra de Cristo em nós é uma obra contínua, irmãos, uma obra de reconstrução, de renovação e de glorificação. Glórias a Deus por isso. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos que ele está cheio de desafios, de dificuldades e de sofrimentos. Mas, se o projeto de Deus fosse apenas para este mundo, irmãos, estaríamos em uma posição muito difícil. Quem de nós não tem experimentado alguma dor ou tribulação nesta vida? Doenças, perdas, frustrações, decepções. Tudo isso é parte do que enfrentamos enquanto estamos neste mundo. E se o projeto de Deus fosse apenas para este tempo e este espaço, nós de fato estaríamos perdidos. Este mundo, com todo o seu sofrimento, não é o nosso lar definitivo, graças a Deus. O Senhor nos chamou para algo muito maior. Ele nos chama para um propósito eterno que vai além das fronteiras do que podemos ver e sentir agora. Este mundo não é tudo o que há. Deus preparou para nós algo grandioso, um futuro de glória eterna, onde não haverá mais dor, mais sofrimento, mais choro, nem morte. Glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo nos lembra que, embora enfrentemos tribulações aqui, nossa esperança está em algo muito maior. Não se trata apenas do que acontece agora, trata-se do que está por vir, de um projeto divino que está sendo revelado aos poucos, mas que é garantido pela obra de Cristo na cruz. E a ressurreição, irmãos, é o pilar dessa esperança. O Senhor Jesus, ao ressuscitar, não o fez apenas para mostrar poder, mas para nos dar a certeza de que a morte já não tem domínio sobre aqueles que estão nele. A morte não é o fim, é apenas um momento de separação temporária. A morte não define nosso destino. Em Cristo, temos a certeza de que mesmo que o corpo caia, nossa alma e nosso espírito estão seguros em Deus, aguardando o glorioso dia da ressurreição. Irmãos, o que a morte significa para o cristão? Paulo nos ensina que para nós, a morte é apenas um sono profundo, um breve descanso até o grande dia da ressurreição. A morte não tem o poder de nos separar de Deus. Não podemos olhar para aqueles que partiram e dizer que os perdemos, porque em Cristo não há perda, há apenas um intervalo. Em breve, todos os que estão em Cristo se levantarão glorificados para viver com Ele para sempre. E o que acontece quando Cristo voltar? O apóstolo Paulo fala com clareza sobre o grande dia do Senhor. Ele diz que quando Jesus voltar, Ele descerá dos céus com grande poder e glória, acompanhado por milhares de anjos, com a trombeta de Deus e um alarido celestial. Esse será o evento mais grandioso de todos os tempos, algo que os nossos olhos jamais viram, algo que não pode ser comparado com nada do que já experimentamos. Será uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, um dia que transformará todas as coisas, um dia de vitória final sobre o mal, a morte e o sofrimento. E naquele dia, todos os que estiverem vivos e todos os que já partiram em Cristo serão transformados,
recebendo corpos glorificados e imortais, à semelhança do corpo de Cristo na sua ressurreição. Imagine isso, irmãos. Você um dia, com um corpo glorificado, sem dor, sem enfermidade, sem limitações, vivendo para sempre na presença do Senhor. Não há nada mais motivador, mais animador do que saber que este mundo não é o fim da nossa história, que há algo muito maior nos aguardando. Mas enquanto esse dia não chega, o que devemos fazer? O que podemos aprender com isso tudo? Em primeiro lugar, devemos viver com esperança. Não devemos ser como aqueles que não têm esperança, como os que não conhecem a Cristo, que acham que a morte é o fim de tudo. Não. Para nós, em Cristo, a morte não tem última palavra. Em Cristo, a morte é apenas uma etapa da jornada. Uma jornada que vai culminar no maior encontro de todos os tempos. Devemos viver com a certeza de que, embora passamos por tribulações aqui, a nossa fé não é em vão. Estamos em Cristo e Ele é a nossa esperança viva. E devemos também viver com um propósito. Se somos chamados para um futuro glorioso, devemos viver aqui com os olhos fixos nesse futuro. Devemos ser luz neste mundo, proclamando a esperança que temos em Cristo, ajudando os outros a encontrar essa mesma esperança, levando a mensagem de que em Cristo há perdão, há vida, há transformação. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a volta de Jesus, sobre aquele dia glorioso, aquele dia que ninguém sabe a hora, mas que todos aguardam com o coração cheio de fé? Quantas vezes já ouviram dizer que o Senhor virá como um ladrão na noite, de surpresa, sem avisar? Pois é assim que será, mas irmãos e irmãs, não devemos temer, porque o crente não vive de medo, ele vive de expectativa. Se você está preparado, se você tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, e para você pouco importa, porque a promessa é certa. Mesmo que a luta seja grande, se o Senhor vier enquanto você ainda estiver nesta terra, ou mesmo se você já estiver descansando no Senhor, nada muda. Nós, os filhos e filhas de Deus, não vivemos pela data, mas vivemos pela certeza de que estamos preparados para a sua vinda. Pensem comigo, irmãos. O apóstolo Paulo falava da necessidade de estar sempre vigilantes, sempre prontos. Ele disse que não necessitais que se vos escreva sobre os tempos e as estações, pois vocês sabem, irmãos, que o Senhor virá. Aleluia! Você sabe disso, não sabe? Então, por que viver com medo do futuro? A palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar, tudo será transformado. Será um dia comum, o sol vai nascer, as nuvens vão cobrir o céu, mas de repente a trombeta vai soar e tudo vai mudar. Nada será como antes. Glórias a Jesus. Esse dia será glorioso para nós, que aguardamos a sua vinda. Mas, irmãos, sabemos que não é só a volta de Cristo que está em jogo. O mundo nos diz que tudo está certo, que tudo vai bem, que a paz chegou. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando os homens falarem de paz e segurança, será aí que a destruição virá. O anticristo se apresentará, fazendo sinais e maravilhas, mas ele não é o Senhor. Ele não tem autoridade, ele não é o Rei. Nós, os filhos de Deus, não seremos enganados, porque temos a verdade, temos o Espírito Santo em nós. E quando ele chegar, não será para nos enganar, mas para nos livrar, para nos arrebatarmos para junto do Senhor. E enquanto isso, para quem ficar, será um tempo de grandes aflições e angústias. Mas não temam, irmãos, porque nós estaremos com Cristo. A palavra fala de um momento em que as pragas virão, em que as pessoas procurarão a morte, mas a morte não as encontrará. Será um tempo tão terrível, tão angustiante, que as pessoas pedirão por um alívio, mas não encontrarão. Mas para nós, para aqueles que permanecerem fiéis, não há o que temer, porque como está escrito, bem-aventurados os que morrerem no Senhor, porque descansarão dos seus trabalhos. Glória a Deus,
por essa promessa maravilhosa. Quando Paulo nos fala da sua visão do terceiro céu, ele nos lembra da glória incomparável que está reservada para nós. Ele viu algo grandioso, algo indescritível. E ao voltar, ele teve que enfrentar o espinho na carne para não se envaidecer. Às vezes, irmãos, Deus permite que passemos por dificuldades para nos lembrar de que não somos nada sem Ele, mas somos tudo nele. O Senhor nos prepara para sermos dignos de Sua presença. Estejamos preparados. Muitas vezes, ouvimos o mundo falar de fama, de riquezas, de conquistas mundanas, mas o que realmente importa, irmãos, é o que está no coração de Deus. Estamos nos preparando para a eternidade, estamos nos preparando para estar com Ele. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os outros falem. Se você tem a virtude de Deus em sua vida, se você sente o toque do Espírito Santo, você está no caminho certo, você está vivendo o que é real, o que é eterno. Você já experimentou a virtude de Deus em sua vida, irmão. Sabe o que é sentir o poder do Espírito Santo quando ele desce sobre você e não consegue mais segurar a alegria, o fogo, a paz? Quando a presença de Deus invade seu ser de uma maneira que você não consegue mais parar de falar, de glorificar, de louvar, isso é o que Paulo falava, quando nos dizia que a virtude de Deus não tem explicação. Ela não se explica com palavras, ela se sente. Ela transborda de dentro de você. Eu me lembro de um irmão que por 40 anos orou para receber o dom de línguas. E quando finalmente recebeu, ele não conseguia se controlar. Ele estava tão cheio da presença de Deus que não conseguia falar baixinho. A virtude de Deus o tomou de tal forma que ele simplesmente não podia deixar de exaltar o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, você não consegue mais ser o mesmo. Irmãos, o cristianismo não é uma teoria, uma ideia ou uma filosofia. O cristianismo é uma experiência viva com Deus. Não importa se você tem muito ou pouco, se você é doutor ou simples, o que importa é se você tem a presença de Deus na sua vida. Não deixe que ninguém diga que você não pode sentir a virtude de Deus, porque sim, você pode. Deus não faz acepção de pessoas. A sua fé é o que conta. Quando o Espírito Santo entra em seu coração, você sabe que nunca mais será a mesma pessoa. O Espírito de Deus vai mudar o seu interior, vai mudar a sua maneira de viver, de sentir, de agir. Ele vai tomar o seu ser por completo. Irmãos, a palavra nos adverte: não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A mensagem é clara: não podemos andar nas trevas, não podemos viver em um estado de dormência espiritual. O Senhor nos trouxe para a sua luz. Ele é a nossa luz, e como filhos da luz, devemos viver em plena vigilância, sempre atentos à sua volta e ao nosso propósito. O dia vai chegar. E esse é o nosso maior desafio. Não é um dia qualquer, é o dia em que a glória de Deus se revelará e todos os corações serão postos à prova. Aquele dia, que muitos não esperam, será como um laço que surpreenderá os desavisados. A nossa missão, então, é estarmos alertas, prontos para a vinda do Senhor, para viver a sua vontade em cada momento da nossa vida. A vida eterna que Cristo nos oferece não tem preço. A cruz foi o maior investimento de amor que já existiu. Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver para Ele e para que nossa vida tenha significado eterno. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não importa o que o mundo ofereça, nada se compara ao privilégio de andar com Cristo e viver para Ele. Irmãos, não podemos deixar que as coisas do mundo roubem o que de mais precioso temos, nossa comunhão com o Senhor. Quantas portas o Senhor fechou na sua vida? Quantos caminhos o Senhor cortou para que você não fosse levado pelas trevas? Glórias a Deus! Muitas portas se fecharam porque Deus teve misericórdia de você. Muitas oportunidades que pareciam boas eram armadilhas do inimigo para tirar sua paz e te afastar de Deus.
E aqui está a boa notícia. Não importa se você tem pouco ou muito nesta vida. O que importa é o que você tem no céu. Não é sobre os bens materiais, sobre o reconhecimento ou as conquistas temporárias. Quando você vive para Deus, quando busca a sua presença, você recebe do Senhor o que o mundo não pode dar. Ele é o seu prêmio, Ele é o seu galardão, Ele é a sua maior riqueza. Deus seja louvado.